Olá pessoal, vamos dar início então ao nosso segundo módulo, aula 1, parte A. E nesse módulo nós vamos falar especificamente dos aspectos que envolve a fitoterapia e que envolve também a alimentação saudável e energética no caso, da essência PO. Então nós vamos direcionar todo o conteúdo dessa primeira aula do módulo 2 à essência PO. Recapitulando, lembrando, antes de recapitular, que a definição e a caracterização de cada essência está naquele vídeo extra que nós disponibilizamos para vocês na aula anterior. E, então, contando com vocês já terem assistido esse vídeo, eu vou ser bem breve em especificar a essência PO, porque eu gostaria, e vou fazer isso, né? Eu vou direcionar mais essas caracterizações para a questão da fitoterapia, que é o objetivo da nossa aula. Então, vamos lá. Primeiro, a essência PO, ela tem como principal configuração energética a capacidade de fazer troca com o ambiente. Então, a essência PO estimula a troca. E essa troca estimulada proporciona, né, a limpeza. Então, observe bem. A essência PO gera o elemento metal. O metal em si, o elemento metal, né, o metal que está na natureza, o minério, o mineral, ele é quem consegue realizar a troca entre as cargas elétricas. Então, o metal absorve carga elétrica, elimina carga elétrica, então caracteriza assim a questão da essência PO. No interior do organismo, a essência PO está organizada a partir do pulmão e do intestino grosso. Pulmão busca o oxigênio e elimina o gás carbônico, intestino grosso. Fabrica as fezes, então elimina a toxina, mas também absorve água e eletrólitos. A pele faz a mesma coisa, a pele também tem o seu envolvimento com a essência PO. Então, desta maneira, vocês vão entender que a essência PO, ela realmente é a matriz energética que vai buscar fazer esse intercâmbio entre os ambientes para, repito, proporcionar a limpeza. Além disso, na questão cognitiva, a essência PO, ela consegue estimular a troca de ideias. A introspecção, que é um agente, é um elemento da essência PO lá na cognição, ela é bem útil para que a pessoa produza o autoconhecimento, porém a introspecção excessiva gera um desequilíbrio na essência PO, levando a uma intoxicação energética. Aí nós vamos conversar sobre a essência PO direcionada à fitoterapia e alimentação saudável. Olha só. Nós temos várias formas de se desequilibrar, como eu disse na nossa última aula do módulo 1. A essência PO, ela se desequilibra, ela promove o desequilíbrio a partir desse componente da introspecção que eu falei, onde a introspecção excessiva leva à intoxicação energética. A intoxicação energética é traduzida no organismo a partir do mecanismo de oxidação celular. A célula, quando ela trabalha muito e não renova o seu material de trabalho, não renova a sua estrutura, ela acumula muitos radicais livres, e esse acúmulo excessivo de radicais livres, esse acúmulo excessivo de agentes tóxicos, promove a intoxicação energética, ou melhor, a intoxicação celular. Nesse ambiente, então, de intoxicação, nós vamos buscar entender a essência PO como sendo ela um agente antioxidante. Como assim? Nós temos no meio ambiente fitoterápicos, ervas, alimentos que conseguem trabalhar a desintoxicação a partir da antioxidação. Então, a essência PO tem total relação com o processo de antioxidante. Todo mundo já ouviu falar sobre os alimentos antioxidantes. Todos eles pertencem a uma família da essência PO. Então, a essência PO é a essência que faz troca, em desequilíbrio ela não consegue realizar essa troca, promovendo assim então a intoxicação, e essa intoxicação é traduzida como oxidação. Para tratar o processo de intoxicação ou de oxidação, eu vou buscar material, alimento, fitoterápicos que promovam a desintoxicação, ok? Então, dado aqui essa introdução, vamos dar início às particularidades que envolvem a essência PO. A primeira delas, a essência PO,
dentro de todos os aspectos da natureza, é a que domina e que mantém estável a ação, a atividade dos minerais. Então, nós temos, como eu disse na penúltima aula do módulo 1, nós temos uma configuração eletroquímica no nosso organismo que se dá a partir de micronutrientes, que são os minerais, até chegar aos macronutrientes, que são, por exemplo, os lipídios. E os minerais pertencem à família Pô. Por quê? Porque os minerais, primeiro, eles representam o metal na natureza, primeira coisa. E segunda coisa, todos os minerais que estão dentro do nosso organismo, apresentando e realizando as suas funções, promove de alguma forma a atividade orgânica. Então, os minerais estimulam de uma forma generalizada e geral a atividade orgânica. Ah, mas o que isso tem a ver com a essência Pô? Tem a ver que a essência Pô, ela vai fazer troca, porém, o que fica no organismo, quer dizer, quando ela traz aquela energia para o interior do organismo, o que fica, o que tem como absorvido, né, como assimilado, é energia Yang. E a principal função da energia Yang é a atividade, é promover estímulo para que as reações orgânicas aconteçam. E aí, agora eu cito, qual é a principal fonte ou matriz de desequilíbrio do Pô, da essência Pô, do elemento metal? Deficiência de Yang. Então, no momento em que a essência Pô perde essa cadência de fazer troca, porque ela está intoxicada, nós vamos ter uma deficiência de Yang. Tão logo os minerais que a essência Pô domina, a partir da coligação ou da ligação com a energia Yang, eles vão perder função. Então eu começo a perder mineral no suor, na urina ou nas fezes. Olha só, preste atenção. O processo de envelhecimento celular está diretamente ligado a um desequilíbrio da essência Pô, que está intoxicada, inibe então uma absorção, uma assimilação positiva, benéfica de energia Yang. A energia Yang em déficit penetra no organismo, não consegue realizar as suas funções de maneira natural e positiva, provocando assim uma instabilidade dos minerais, porque a essência Pô tem relação com os minerais, e essa instabilidade mineral faz com que nós percamos, né, capacidade de estímulo, de atividade. Então, as células não vão estar tão ativas, elas entram no processo de deficiência, vão morrer mais rápido, meu corpo tem que buscar repor aquelas células também mais rápido, a energia ancestral é agora desgastada. Entenderam? Então, gente, está tudo interligado. Os chineses já trabalhavam com essa ideia há 10 mil anos. O que nós estamos fazendo aqui é traduzindo e assimilando mais conhecimento para que essas ideias continuem seguindo a sua trajetória sem misticismo. Essência Pô, elemento metal. Essência Pô, elemento metal. No organismo eu tenho minerais. Então, os minerais, a principal função deles é promover a atividade orgânica. E aí, agora, vamos aqui, preste bem atenção. Cada um dos 5 elementos é representado por um mineral específico. Eu já falei sobre isso também. Mas o principal, ou melhor, os 2 principais minerais que a essência Pô domina, que a essência Pô mantém uma atividade mais presente e forte, é o magnésio e o ferro. Gente, o magnésio é o regente da orquestra, como os médicos ortomoleculares gostam de falar. O magnésio, ele é o chefe, ele é quem toma conta de tudo, é ele quem estabiliza tudo. E é tão interessante pensar sobre isso, que lá no final da aula nós vamos ver sobre a serotonina. Ela também, a nível de humor, é o neurotransmissor responsável pela estabilidade emocional. Então, a essência Pô, quando ela troca, ela promove a estabilidade. Mas vamos voltar aqui ao magnésio. Então, vamos lá. O magnésio, gente, ele é um mineral super importante para o organismo. Porém, no Brasil, nós temos uma deficiência de mineral porque aqui não tem terra vulcânica. Então, como não tem terra vulcânica, é importante nós estarmos fazendo suplementação do magnésio. E outra coisa que é pior, o Brasil é um dos 2%, o Brasil está, né, na categoria dos países que ainda colocam flúor na água. E o flúor na água, como ele é muito tóxico, eles falam que ele acaba com a cara. Isso é conversa fiada. Mas o flúor na água, ele vai entrar no organismo e inibe a atividade do magnésio. Então, nós temos 2 situações problemáticas. A primeira,
a falta de magnésio no solo, então ele não entra como nutriente nos alimentos, né? E a segunda é a questão do excesso de flúor na água. A gente ingere o flúor da água, esse flúor entra no organismo e aniquila com a absorção do magnésio pouco que a gente já tem. Então temos que fazer suplementação e eu vou estar falando da suplementação também no final dessa primeira aula, dessa aula A, né? Então vamos lá, entendendo, olha só, preste bem atenção. O magnésio em si, falando agora especificamente dele, ele tem 4 funções muito importantes. A primeira delas, ele é o elemento, ou ele é o mineral capaz de promover a desintoxicação celular. Então, ele é um mineral imprescindível para que haja a antioxidação, para que a célula esteja protegida. Sem ele, não adianta você ter vitamina C ou vitamina E ou qualquer outro elemento. Por quê? Porque o magnésio é o mineral que vai promover a regulação do intercâmbio entre o que está fora da célula e o que está dentro da célula. O magnésio, ele regula as bombas de sódio e de potássio para a questão da célula funcionar. Então a célula só funciona porque existe essas portas abertas ou fechadas onde entram e saem elementos que fazem com que a célula trabalhe. Então se o magnésio não está presente ali naquele meio, essas portas vão ficar ou abertas demais ou fechadas demais, dependendo da sua característica, levando a uma intoxicação permanente e morte celular prematura. Desta forma, entendam, o magnésio tem relação com a essência pô, primeiro que ele é um mineral, segundo que ele é o mais importante, terceiro é que ele é um mineral imprescindível para a antioxidação. Ok? Temos que fazer suplementação de magnésio. Segunda função do magnésio, agora tem relação com a essência Shen ou com a atividade cardíaca. O magnésio, ele vai promover no endotélio vascular a formação de óxido nítrico. O magnésio, então, ali no tecido vascular, nas paredes dos vasos, estimula a fabricação, a produção de óxido nítrico a partir da L-arginina. Então, o magnésio inibe a atividade da arginase, que é uma enzima que não permite que a L-arginina, que é um aminoácido, faça ou promova a formação do óxido nítrico. Então, quando ele inibe, ele permite que o óxido nítrico seja formado e esse óxido nítrico formado vai fazer com que o endotélio fique mais tranquilo, relaxado. Então, quer dizer, o óxido nítrico promove o relaxamento vascular e o relaxamento vascular tem relação com a vasodilatação, fazendo então, num momento terciário, né, num terceiro nível de efeito, com que eu tenha prevenção e tratamento para doenças cardiovasculares. Então, o magnésio, estimulando a produção do óxido nítrico a partir da L-arginina, faz com que eu tenha uma condição vascular mais saudável, e essa saúde vascular previne a doença cardiovascular, que inclusive é a que mais mata no país. Por quê? Porque nós não temos a cultura de ser ou ingerir o magnésio. Então vamos fazer suplementação, daqui a pouco eu explico como. Terceira função importante do magnésio, o magnésio ele trabalha juntamente com a insulina, tá? Sem magnésio, a insulina vai encontrar grande resistência para penetrar na célula, caracterizando então uma resistência à insulina, e essa resistência à insulina caracteriza de uma outra forma a diabetes. Então, a diabetes tipo 2 é causada também pela ausência ou deficiência de magnésio, que não consegue, então, estimular, né, a falta dele. O magnésio não vai conseguir, a insulina não vai conseguir penetrar na célula, aumentando, então, os níveis de glicose sanguínea, fomentando a diabetes. Então, olha só, o magnésio é um mineral que estimula as reações químicas, o magnésio é um mineral que estimula a produção de energia e que trabalha a antioxidação. O magnésio nos vasos aumenta o óxido nítrico, o magnésio com insulina permite com que a insulina entre com a glicose no interior das células, melhorando a qualidade e a quantidade de energia. Tenham dúvida que o magnésio
é comandado e coordenado energeticamente pela essência ou pela energia Yang? De forma alguma. Por quê? Porque a ausência de energia Yang leva à ausência de magnésio. Para completar essa analogia energofisiológica, olha só essa. Agora é bom até sentar para não cair de costa, para ver o tanto que o chinês já tinha razão na situação e nós estamos fazendo uma interpretação aqui. A minha função aqui é interpretar o que a ciência convencional me traz, o que a questão da ortomolecular está me trazendo com a medicina chinesa. Essa questão dos minerais e da forma que está sendo explicada aqui não está escrita em nenhum livro. Fomos nós que fizemos esse agrupamento, inclusive estou escrevendo a respeito, tá certo? Se tiver em algum livro, eu não sei, porque eu não li ainda, tá? Então, por favor, aí vocês, se tiver lido em algum lugar, desta forma, me passe para eu poder complementar minha pesquisa. Mas, enfim, a energia Yang, então, comanda ou realiza suas funções a partir do magnésio. E para fechar esse assunto, em parte, vocês entendam que o oxigênio só consegue penetrar na molécula de ferro lá no interior da hemoglobina por conta do magnésio. O oxigênio é o representante da energia Yang no corpo. Entendem? Então, se não tem magnésio, eu não tenho, ou melhor, se eu tenho pouco magnésio, não tem como não ter magnésio, mas se eu tenho pouco magnésio, eu não tenho condição de assimilar o oxigênio. Outra coisa, preste atenção. Muita gente trata a anemia, seja ela ferropriva ou não, com sulfato ferroso ou algo próximo a isso. E está errado, tem que tratar com o magnésio, porque normalmente é ausência de magnésio. Muita gente infarta ou tem taquicardia ou arritmia por falta de magnésio, porque uma quinta função do magnésio é no tecido vascular, no miocárdio, lá ali no miocárdio, ele regula a quantidade de potássio e de sódio para que haja uma contração efetiva. Então, a ausência dele leva a uma insuficiência cardíaca. A pessoa morre dormindo por falta ou ausência de magnésio. Tá certo? Então, gente, o magnésio tem relação direta, estreita com a essência Po. A deficiência de energia compromete a efetividade ou a eficiência do magnésio. E aí nós temos agora, então, que buscar maneiras e formas de fazer suplementação de magnésio, tá certo? A suplementação de magnésio ela pode ser feita de 3 formas. A primeira delas é o cloreto de magnésio normal, o cloreto de magnésio PA que você compra na farmácia por R$5 no máximo. Esse cloreto de magnésio, que é o sal, né, parece sal, ele é cristalizado, você vai usar, comprar um pote com 33 gramas e vai jogar ou misturar num litro d'água e tomar 2 cálices por dia para o resto da sua vida. Esse você tem que tomar para o resto da vida porque a absorção dele é menor e ela então se faz de forma cumulativa. Então, cada dia que passa, ela vai consumindo mais, vai absorvendo e o magnésio vai sendo retido no seu organismo. A partir disso, você vai mantendo o trabalho para o resto da sua vida e garanto a você que você nunca terá problema cardíaco. Tá? Existem estudos feitos em países específicos onde não há ausência de magnésio, eles não morrem do coração, como por exemplo na Finlândia. Tá? Então, cloreto de magnésio PA você vai usar num litro d'água, 33 gramas, 2 cálices por dia para o resto da vida, você não tem problemas cardíacos. Qual a principal indicação? Todas onde há uma deficiência energética de Yang ou de magnésio. Quais são as principais características da deficiência de Yang e de magnésio? Cansaço, arritmia, disritmia, qualquer problema cardíaco, hipertensão, diabetes, mais déficit, né, de oxigênio, déficit de respiração, tá certo? Insônia também tem uma relação com a falta ou ausência do magnésio, porque sem magnésio não fabrica serotonina e sem serotonina não fabrica melatonina. E ao mesmo tempo, você vai ter que tomar isso para o resto da vida, porque é um tipo de suplementação que deve ser feito no país, porque aqui nós não temos magnésio no solo, como eu já falei. Então faça o cloreto de magnésio PA, 33 gramas no litro d'água, 2 cálices por dia. Mas nós temos outras formas de fazer a suplementação do magnésio, que é o magnésio quelado. O que é quelado? Quelado é um mineral, ele precisa penetrar no seu organismo e não dá para você fazer a ingesta dele sem que ele esteja associado a algum outro nutriente, como
um aminoácido, por exemplo. Então, o magnésio, quando eu falo magnésio quelato ou quelado, é porque tem uma relação de que esse mineral está associado, está impregnado, está juntado, junto, né, com o agarrado, que a própria palavra quelo fala, né, o significado da palavra quelo é agarrar, então está agarrado a um outro componente químico, que no caso são os aminoácidos. Repetindo, o magnésio será ingerido pelo cloreto de magnésio e agora pelo dimalato de magnésio, ou magnésio dimalato, que é onde o magnésio está junto, associado a uma substância que no organismo se chama ácido málico. Por quê? E para quê? Qual é a diferença do cloreto para esse magnésio dimalato? Primeiro, você vai ingerir em cápsula, esse segundo. Então, se você ingere em cápsula, pode ser mais fácil para você. Segundo, esse dimalato você vai fazer a suplementação no máximo 3 meses por ano. Então, você marca ali uma tabela de janeiro, fevereiro, março, até final de março, você fez lá, está tranquilo para o resto do ano, no ano que vem você faz de novo, certo? Terceiro, esse aqui, ele é mais indicado para quem tem insônia. Então, se você tem insônia, você vai tomar o magnésio dimalato à noite. Ele não vai fazer bem só para a questão da insônia, ele faz bem para tudo aquilo que nós já falamos do cloreto de magnésio, ou até mesmo do magnésio em si, mas ao mesmo tempo ele é bom para a insônia. E também quem tem uma tendência à diarreia. Então, quem tem tendência à diarreia vai no cloreto de magnésio, não vai no dimalato não, tá? Outra coisa, e ele é bom também, por quê? Principalmente para aquelas pessoas que têm uma deficiência de energia, está sentindo cansado, sobe uma escada, fica com falta de ar, porque o ácido málico, ele vai ajudar, ou vai dar um reforço ali no ciclo de Krebs para aumentar a fabricação ou a utilização dos componentes da alimentação para formar energia. Então, além do magnésio, você tem também esse componente que é o ácido málico, que vai ajudar reforçar, né, potencializar os efeitos do magnésio na célula, então aumenta a quantidade de energia. Lembrando então, o magnésio é o principal mineral da essência pô e ele é um mineral que estimula o organismo a produzir energia, estimula o organismo a trabalhar a atividade orgânica. Então esse magnésio é uma relação direta com a essência pô e a energia. Eu suspeito muito que qualquer trabalho que você faça no pulmão ou no próprio intestino, você vai ajudar na estabilidade do magnésio. Mais adiante falaremos dos alimentos que têm magnésio, tá certo? Que nós vamos trabalhar também, tá? Aliás, não é mais à frente, é agora. Mais à frente eu vou fazer uma relação dos outros alimentos com o magnésio. Então vamos lá. Principais alimentos que têm magnésio: espinafre, beterraba, quiabo, mamão, batata doce, couve e brócolis. Aí eu te pergunto agora: espinafre, beterraba, quiabo, mamão, batata doce, couve e brócolis. Qual desses aqui é o melhor para o pulmão? Responda aí você. Lembre-se, todos os alimentos, legumes ou folhas, enfim, têm uma relação com os elementos. As folhas, elas são mais próximas do elemento metal quando o pulmão, então são mais próximas do magnésio, tá? O espinafre é o que mais tem magnésio de todos esses que eu falei. A beterraba é a segunda, então entendam bem. A beterraba tem relação com o fígado, certo? Principalmente com relação ao sangue no fígado e o sangue menstrual. Quando você tiver um paciente com problemas de TPM, de uma evacuação, uma liberação de sangue menstrual exagerada, você vai fornecer a ela a beterraba, porque a beterraba fortalece o fígado, fortalece o sangue e fornece magnésio ao sangue. Por quê? Porque a beterraba tem essa função. É uma associação pela alimentação energética, tá? O brócolis você vai recomendar para o pulmão, a couve também para problemas no pulmão, problemas respiratórios, problemas da anemia, né? O mamão é um alimento também que tem relação agora com o útero. Se você pegar o formato do mamão, você vai ver que ele é o útero. Então, quando você tem algum problema, um paciente que tem cólicas menstruais, uma endometriose ou qualquer coisa do gênero que leve ou que seja causado, a falta ou a deficiência de IAM e também de magnésio,
você vai pôr uma mão para a pessoa ingerir. Preste bem atenção. A deficiência de E é caracterizada por uma inoperância, uma deficiência da atividade orgânica. Se você tem cólica menstrual, é sinal que o seu útero está fraco. Ele é um músculo liso, quando ele está fraco, ele tem muito sangue para poder ser eliminado. Ele fraco, ele entra no processo de cãibra. A cãibra é a representação da cólica menstrual. Quando você ingere uma mão, você vai estar ingerindo um alimento que é próximo anatomicamente na sua forma física do próprio útero, e além disso você fornece magnésio e energia Yang ao útero, ok? A batata doce é um alimento que tem relação direta com o pâncreas. Então, você lembra do magnésio, que ele corre junto com a insulina para colocar a insulina dentro da célula? Pois é, quando você tem esse propósito, trabalhar a questão do elemento terra, trabalhar o emagrecimento, trabalhar diabetes, batata doce. Entenderam a relação? Sempre busque o seguinte, você tem uma tabela de alimentos, e esses alimentos nessa tabela tem um ranking do que eles mais têm. Aí você pega a forma do alimento, relaciona ela com algum dos 5 elementos e direciona essa condição. Lembrando que a falta ou a ausência de magnésio, ela tem relação com a deficiência de Yang, e os dois têm relação com uma inatividade daquele órgão. Então o órgão entra em deficiência da atividade. Baço pâncreas deficiente, fabrica um INT denso. Pulmão deficiente, intoxica as células. Rim em deficiência, leva a problemas na coluna lombar, leva a problemas na filtração, leva a problemas relacionados à questão urinária. Fígado insuficiente, deficiente, você tem dor de cabeça, você tem problemas menstruais, você tem insônia. Coração em deficiência, você tem uma depressão, você tem uma hipertensão. Lembre-se bem, a questão da deficiência não quer dizer que o órgão não esteja trabalhando pouco, então teria que ter uma hipotensão, não. A questão da deficiência é uma deficiência da atividade. Essa deficiência da atividade tem relação com a questão energética, então posso ter uma hipertensão porque houve uma hipertrofia do miocárdio. Então lembre-se disso. Qualquer órgão que vai passando o tempo, ele entra no processo de deficiência, então é natural e normal você fazer a ingestão, primeiro, da suplementação de magnésio e segundo, de alimentos que tenham magnésio, que estão expostos aí para vocês na questão do espinafre, né, da beterraba, do quiabo, do mamão, da batata doce, do couve e do brócolis. O quiabo também tem relação com o fígado, tá certo? O quiabo, ele fornece muco ao organismo, e esse muco é bom que dá uma hidratada um pouco mais densa, e essa hidratação mais densa leva a uma condição de desintoxicação também. Você pode também adquirir magnésio nas sementes, como a amêndoa, o coco e a castanha do Pará. Tá certo? 2 por dia está maravilhoso. O coco você pode comer um inteiro que não tem problema, apesar de ser um pouco indigesto. E a amêndoa também de 5 a 7 por dia. Então 2 castanhas do Pará, coco, você pode fazer suco do coco, você pode fazer cocada, certo? Mas sem açúcar, né? Sem esse açúcar branco refinado, por favor. Existem estudos mostrando que o açúcar branco estimula, ativa a questão do magnésio. A conversa fiada, não cai nessa conversa não, mas então vamos lá, você vai ingerir 5 a 6 amêndoas por dia, ou coco, ou 2 castanhas do Pará. Por que tem que ingerir pouco? Porque elas têm muita gordura. Se você não faz atividade física, você vai ganhar peso, não adianta nada você pôr o magnésio aí dentro, tá? Você vai ativar uma coisa e desativar a outra, ok? Fechado então o magnésio? Beleza. Então, o magnésio vai ser indicado para os pacientes com desequilíbrio da essência PO, que tem relação com deficiência Yang. Problemas de pele, problemas pulmonares, intestinais, magnésio, ok? Ou qualquer pessoa. Eu faço o uso do magnésio diariamente e o cloreto de magnésio para evitar problema cardíaco e evitar também essas doenças crônicas causadas pela ausência do magnésio, tá certo? Uma outra dica, esse aqui eu li ontem à noite, então é bom já colocar aqui para vocês, que é o seguinte. Dr. Veloso é um senhor, ele tem 86 anos, é médico em Brasília, ele faz ingestão de magnésio. Todo dia tem um livro sobre magnésio, inclusive ele é chamado no meio de Dr. Magnésio, ele é médico ortomolecular. E também, um dia eu fiz um curso dele uma vez, ele conta que esse curso foi sobre melatonina, e ele faz uso de 16 mg de melatonina por dia. Tá? Então ele conta que você pode, aqueles pacientes que têm muita dor crônica, fibromialgia, fasciite plantar, dor na coluna, fazer escalda-pé com cloreto de magnésio. Você pega o cloreto de magnésio, joga lá na água quente, põe os pés lá e fica lá todo dia com os pés de molho, que vai ativar essa antioxidação ou vai eliminar esses radicais livres, levando à diminuição da dor. Então,
escaldapé com cloreto de magnésio para paciente com fibromialgia que tem muita dor, ok? Fez a suplementação de magnésio, teve diarreia, diminui a dose e tranquilo, pode seguir em frente, tá certo? Então o magnésio está com a régua fechada e agora entendo que mais adiante falaremos mais, pois para formar melatonina e também serotonina eu preciso de magnésio, então vai ter alimento específico para isso. Vamos passar agora, continuar aqui a nossa aula 1, né, e passar para falar sobre o ferro, que é um outro mineral relacionado à essência Po. Então, gente, o ferro, ele é um elemento, ou melhor, um mineral encontrado nos alimentos. Todo alimento, ou maioria dos alimentos, tem ferro, tá certo? E o ferro, ele tem uma importância muito grande porque ele está dentro da hemoglobina, e lá na hemoglobina nós temos 4 moléculas de ferro, ele vai captar o oxigênio. Então, o ferro ele está ligado à essência Po, primeiro porque ele é um mineral. Segundo, é porque ele é o responsável pela assimilação do oxigênio. Quando eu respiro, esse oxigênio por difusão entra dentro da hemoglobina, porque o magnésio leva ele lá para dentro. Lembra que o magnésio faz troca? Então o magnésio leva ele lá para dentro, então o que o magnésio levou, o oxigênio pega ele. Aí o oxigênio agora que está dentro da molécula de hemoglobina, leva esse ferro, essa molécula de oxigênio para os tecidos, para as células, e lá deixa esse oxigênio vira energia, que é a energia. Aí lá ele também precisa do magnésio, então o magnésio leva ele, entenderam como é que funciona? Então o ferro ele é imprescindível também para a manutenção da vida e tem uma relação direta com a essência Po por isso, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, a deficiência de ferro, olha só a relação com a essência Po e as outras essências. A deficiência de ferro compromete a vida fetal, podendo levar ao parto prematuro. Então, o parto prematuro pode ser causado pela deficiência de ferro. E eu lembro a vocês que o parto prematuro tem uma relação direta com a essência Po, com o pulmão. Lembrando que o parto prematuro ele se dá porque os alvéolos ainda não estão completamente maturados e essa imaturidade alveolar faz com que haja essa necessidade do parto de 7 meses, que pode ser causado pela ausência de ferro, pela deficiência de ferro, relação essa com o Po. Além disso, nós temos o ferro levando uma deficiência da vitamina A no fígado. A vitamina A ela tem relação direta com o fígado. Então, quando o ferro aqui no metal ele está deficiente, ele vai fazer uma dominação excessiva, ou melhor, deixa de fazer a dominação excessiva ali na vitamina A, levando a problemas de vista. Então, eu estou querendo aqui fazer a relação agora com outro elemento. A falta ou a ausência de ferro leva a um problema na vitamina A, que vai levar a um problema de vista. Também tem relação, tá certo? O ferro também... você vê que ele tem uma relação com o metal, porque também com a deficiência de ferro, nós temos uma diminuição na capacidade de crescimento celular e, além disso, nós temos problemas cognitivos. Essa relação se faz do metal com o elemento água. Quando o metal tem pouca energia, a água também terá. Desse modo, a água com pouca energia leva a essa situação onde há uma deficiência no crescimento celular, no crescimento orgânico, no desenvolvimento do físico. E, além disso, nós temos também uma redução na capacidade cognitiva, diminuindo a essência Zi, a energia ancestral, tá certo? Então, gente, o ferro ele tem essa característica. Além disso, o ferro ele vai ajudar na estruturação da célula, então ele é importante também para isso. A ausência de cálcio e de vitamina C vão fazer com que haja uma diminuição na absorção de ferro, então nós temos que ter a vitamina C em dia e também o cálcio em dia, levando essa configuração de absorção do ferro. Então, se você tem deficiência de ferro, deve-se fazer uma suplementação melhor de cálcio e também de vitamina C para ajudar na absorção do ferro, tá certo? E onde nós vamos encontrar ferro? Nós vamos encontrar ferro no bife de fígado, na carne de vaca, nos legumes e folhas verde escuro, tem muito ferro, tá certo?
E a suplementação é feita de maneira natural com a alimentação. É muito tranquila, né? Você não é como o magnésio, que você perde o magnésio no suor. O ferro é mais tranquilo porque eu não tenho um fator causal de deficiência de ferro constando a natureza aqui no Brasil. É natural, todos os alimentos têm ferro, então você faz a suplementação com a alimentação, só prestando atenção na questão do cálcio e da vitamina C. Ah, mas como é que eu vou saber da minha vitamina C e do meu cálcio? O cálcio, ele tem relação com seus dentes e com seus ossos. Osteoporose, queda dos dentes, pensa-se em deficiência de cálcio. Uma deficiência da energia ancestral é representada nos minerais pela deficiência de cálcio, tá? Então você pensa nisso. Ou vitamina C tem relação com a pele, mancha escura na pele, ou com uma condição onde você fica muito doente, então a vitamina C deve ser reposta. Então, gente, o ferro, ele tem essa relação com a respiração, né? Então, paciente muito cansado pode estar faltando ferro. Nós temos as anemias que têm a relação com ferro. Podemos perder muito ferro, principalmente as mulheres, no processo menstrual. Então, aquele processo menstrual mais crônico, mais intenso, é importante fazer a reposição através de alimentos, a reposição de vitamina C, a reposição também do cálcio, tá certo? Então, ferro, nós vamos encerrar por aqui. Nós não temos aqui uma receita básica para fazer a ingesta de ferro, mas é importante seguir essa questão do alimento ou da alimentação, onde o ferro estará mais na carne. Bife de fígado tem muito ferro e também nos legumes ou nos vegetais folhosos, principalmente os verdes escuros, tá ok?